Olá, pessoal. Hoje estamos aqui com o Leandro Nassif, meu amigo Leandro aí de muitos anos, né, Leandro? Um cara aí que é um gênio do setor, embora muitos de vocês não conheçam, ele fica aí nos bastidores. Então, boa tarde, Leandro. Boa tarde, André, e obrigado pelo gênio aí, né? É, eles vão ver. Leandro, faz uma breve apresentação aí, sua. Bom, então, boa tarde a todos aí, né? É, Sou Leandro da Copel, muita gente me conhece como Leandro da Copel, sou formado em engenharia elétrica. É, Desde 2006 eu estou na Copel, atuando na mesma área, que é o planejamento e programação da geração, né? E ao longo desses 17 anos aí que eu estou atuando, tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado na área de planejamento de geração. Esses dois cursos foram aqui na Universidade Federal do Paraná, no programa de Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental da Faculdade de Engenharia Civil. Então, toda a minha carreira acadêmica foi desenvolvida voltada para formulação de modelo matemático na área de otimização. Então, meu core aí acadêmico é nessa área. Então, no mestrado eu desenvolvi o modelo que é utilizado na programação diária da Copel, resolve lá o Unit Commitment, aquela coisa toda. E no doutorado eu desenvolvi, né, um modelo daí já com um escopo bem maior. Ele tem aí o porte do New Wave, né? Entretanto, ele é de 5 anos, 3 patamares de carga, né? Só que ele é não linear, estocástico, usinas individualizadas e com elasticidade da demanda. Então, tem essa diferença com relação ao New Wave. Então, quem quiser saber um pouco mais aí sobre esse modelo, só digitar meu nome no Google aí, tem minha tese já está disponibilizada. E esse mês eu tive a felicidade de ter o artigo também relativo a essa tese aceito. Tá? Ah, que Então, beleza. Qual empresa, qual revista? é a EPSR, Electric Power System Research, se não me falha o Uhum. nome. Mas eu te passo o link aí, você pode disponibilizar depois aí o link. Inclusive o artigo agora, nesse períodozinho aí, ele está Uhum. disponível lá para quem acessar. Ah, beleza. Mas o mais importante é o teu café torrado e moído. Mas isso aí só quem tomou sabe. Mas vamos lá, pessoal. Brincadeiras à parte aqui, a gente tem um tempo escasso para tanto assunto que o Leandro vai falar hoje. Leandro, MRE e formação de preço, qual que é a sua visão disso? Bom, vamos lá então. O assunto é polêmico, né? E são dois assuntos que costumam deixar a animosidade lá no alto, né? Mas o que eu vou dizer aqui é fruto de uma segunda linha de pesquisa, que eu diria assim, né? A minha primeira é modelagem matemática na área de otimização para planejamento da geração, né? Mas ao lado, aí, em paralelo com isso, nós da Copel, ali, uma equipe aí, há mais de 10 anos, a gente vem estudando esses assuntos, né? Então, o que eu vou dizer aqui já foi publicado por esse grupo ao qual eu pertenço, né? Em várias ocasiões. Já foi no SNPTE, no SBPE, no CEPOP. Então, tudo que eu vou falar aqui está relacionado com o que foi publicado ali, né? Nesses fóruns, né? Não é nada viagem na minha cabeça, não é. Uhum. Então, tudo isso é coisa que a gente já vem estudando e publicando há algum tempo, E nenhuma né? opinião pessoal que você está no impulso transmitindo, é uma coisa que já está Exato, consolidada, que muita gente já leu, né? Mas vamos lá. exato, exato. Então, pelo fato da gente estar ali também no dia a dia da operação do sistema, né? É que a gente foi estudar essa questão, porque a grande raiz, a motivação da gente seguir esses estudos foi que existe um gap muito grande entre os fenômenos que ocorrem na operação e o que a legislação no Brasil hoje abarca com relação à remuneração, com relação à própria cobrança, alocação de riscos e custos, a famosa frase, né, alocação de riscos e custos, que apareceu lá na consulta pública 33 do Ministério, né?
Então, Uhum. então tudo isso a gente vem observando que essas questões são questões pontuais, né? São pequenos sintomas de uma doença maior, né? E na nossa visão, essa doença ela é essa dobradinha, MRE e formação de preço, né? Lembrando que eles têm ali, eles estão tem uma ligação muito forte, porque tanto o MRE, né, o cálculo da garantia física, né, e o cálculo do preço são oriundos do mesmo modelo, né? Uhum. Então, aí que está essa ligação, né? E o que a gente tinha um feeling inicialmente e depois foi descobrir é que esses problemas que a gente vive, essa doença maior aí, ela está diretamente relacionada com o fato de que os modelos que calculam essas grandezas estão em total desacordo com os fenômenos operativos. Tá? Então, Então você está dizendo que, na verdade, o mundo físico ele opera de uma maneira e aí criaram um mundo imaginário onde se criou fórmulas que complicam a realidade? Seria mais ou menos isso que você está falando? na verdade, não é que complicam, né? Eles tentam representar matematicamente a realidade, e Uhum, isso é o objetivo de todo modelo, né? Qualquer uhum, modelo matemático é isso, né? Entretanto, é, a realidade ela é muito mais complexa do que se pretendeu modelar lá atrás, né? uhum, Então, muita coisa, por exemplo, lá no New Wave, as agregações, as linearizações. Então, tudo isso fazia sentido. Agora, uma coisa importante mencionar: essas questões que eu estou falando em matemáticas, metodológicas, elas faziam sentido no passado, quando a gente tinha um sistema hidrotérmico puro, com uma grande capacidade de regularização. Então, se uhum, você for olhar matematicamente, um sistema desse, a solução lá do New Wave, né, ela é uma solução possível entre várias. Né? E se o sistema tem grande capacidade de regularização, você consegue encontrar diversas políticas operativas com o mesmo custo. E esse custo pode ser, entre aspas, considerado um custo mínimo uhum, naquele contexto lá atrás. Né? uhum, Daí o que aconteceu? O sistema evoluiu, né? Os PDEs aí incorporaram diversos outros tipos de fonte, principalmente eólica e solar, né? O destaque fica para essas duas, né? Que têm características distintas daquelas fontes lá de trás, que era a hidrotermica. Né? Isso está todo mundo uhum, sabendo, né? Isso está todo mundo uhum, sabendo, isso não é novidade para ninguém, né? Só que os métodos incorporados nos modelos são aqueles lá de trás, que talvez funcionassem bem para o sistema anterior, né? uhum, Então, houve uma evolução do sistema e os modelos não acompanharam essa evolução. O resumo é esse, uhum, né? uhum, E aí, o que acontece? Hoje nós estamos tendo problema com remuneração dos ativos, né? Sejam eles hidráulicos, térmicos e por aí vai. Por quê? Porque duas coisas. Primeiro, o processo de formação de preço ele não é adequado, ou seja, o principal sinalizador econômico do contexto ali entre oferta e demanda, né, do equilíbrio da oferta e da demanda, ele tá em desacordo com a realidade. Isso é uma primeira situação. E a segunda é o próprio MRE, que acaba pegando esse erro e pulverizando para todo mundo, né? Então, o aham, pessoal diz que o MRE é um mecanismo de compartilhamento de risco hidrológico, mas ele compartilha outras coisas também. Ele traz junto com esse compartilhamento os erros do modelo, as uhum, diferenças que ocorrem entre a operação que o modelo indica e a operação que o ONS precisa fazer. E o ONS precisa fazer uhum, isso porque o modelo ele propõe uma operação inviável, né? Então uhum. você tem diversos problemas que ocorrem ali que não estão fazendo parte do processo de formação de preço. Tá? E se não faz parte do processo de formação de preço, a expansão também fica prejudicada, a sinalização da expansão fica prejudicada. Exato, exato. Né? É o velho problema das decisões centralizadas, né? Ou seja, se eu deixo um pouco o mercado decidir as características individuais de cada usina, né? Vender o que gerou a mais, né? É, se gerou a menos do que o que vendeu, né? Deixa livre para ele contratar. E aí o mercado se autoequilibra nessa alta complexidade, que às vezes é impossível de prever tudo.
você tem aí uma, como você falou, né? Você vai saber quando que você precisa de mais usina, aonde, de que tipo, né? Se vale a pena investir ou não, né? Mais ou menos nessa linha, né, Leandro? Exatamente, você resumiu tudo aí. A questão é que esse entendimento que você descreveu aí, ele não é muito bem aceito na média do setor, né? E por quê? É uma questão cultural, né? Cultural. O ano passado, eu apresentei um artigo no CEPOP, lá em Foz, e, e a conclusão do artigo era exatamente essa, que a questão no Brasil hoje é de evoluir com relação ao atual processo de formação de preço no Brasil, né, é cultural, né, é Uhum, cultural. Então, entende-se ainda, né, muita gente ainda entende que o Brasil é diferente do resto do mundo. hum, Quando, na verdade, não é. não Não é. é. As leis da economia são as mesmas aqui e lá. Uhum, As uhum, leis da física são as mesmas daqui e lá, certo? sim. Então não tem, Pode até ser não tem maior o sistema milagre. interligado, né? Maior, Não. mas o que está no É, pequeno está no grande, se repete, as mesmas leis, né? é. E mais ainda, Agora, sim. e outra que eu vou te dizer, importante, tá? Dizem que o problema é que o sistema brasileiro é muito grande e lá fora são sistemas menores. Uhum, Isso não é tão verdade assim, porque a Europa hoje está totalmente conectada, sim. tá? Ela não tem uma força de conexão como é o sistema interligado nacional, Uhum, mas existe na Europa conexão que interliga todos os países ali. Tá? uhum, E mais ainda uma coisa mais importante, que é o processo de formação de preço. Eu falei o CEPOP do ano passado, mas no CEPOP, acho que 2018, por ali, no Recife, tinha um painel, estava lá no público assistindo os debates, que eles disseram que o tema do debate era integração latino-americana. uhum. Tá? Então, Tá, a ideia imagina. seria interligar o sistema interligado nacional com os demais países da América do Sul. Tá? Uhum, uhum. Então, o que aconteceu ali? Um dos grandes entraves era o processo de formação de preço. Né? Aí eu fiquei pensando, a Europa está lá conectadíssima com um processo de formação de preço muito mais aderente à operação. Obviamente que tem problema, não vai dizer que é perfeito, porque não é, mas muito mais aderente à operação do que o que a gente tem hoje aqui. Leandro, me esclarece uma coisa que eu não entendo. Por que que o órgão central tem que determinar preço? Porque, veja bem, o mercado de sapatos, ninguém determina preço. E existe uma concorrência de preço, uma baita oferta de sapatos, né? Há 100 anos atrás, metade da população andava descalça. Hoje, ninguém, absolutamente ninguém anda descalço, sem controle de preço. Dá para fazer um paralelo da indústria de sapato, do mercado de sapato com o setor elétrico? Mais ou menos. Tem Uhum, algumas questões. Tá? O livro Sally Hunt, ela, no início do livro dela, se não me engano, tá? Eu posso estar enganado aí do nome, mas o nome é Make Competition Work on Electricity. Ela diz o seguinte, que as regras de um mercado como este sapato de tomate, né, essa coisa toda aí, elas podem ser aplicadas no mercado de energia, desde que esse mercado seja desenhado da maneira adequada. Né? Por quê? Porque a eletricidade ela tem algumas características especiais. Por exemplo, é aquela, né? O fluxo da energia ele obedece às impedâncias das conexões. Ele não uhum, vai obedecer à lei de mercado. Por exemplo, a usina mais barata, se ela gera, né, ela uhum. não vai entregar para quem fechou um negócio com ela. Né? Entendi, Ela vai sim, injetar no sistema e alguém vai retirar em outro lugar. Né? perfeito. Então você tem que criar mecanismos contábeis, né, que proporcionam o funcionamento do mercado. Tá? Uhum, Em acordo com essas leis físicas, por exemplo, essa que eu comentei das impedâncias, dos fluxos nas redes. E tem uhum, outras. Tá? Existem outras. Esse é um pequeno detalhe que precisa ser observado. E tem um outro também, que é a questão da elasticidade. Né? A elasticidade do consumo de energia, agora que o mundo está moderno, né? A gente tem diversos tipos de fontes aí, mas historicamente, a demanda ela sempre teve uma elasticidade muito baixa. sim. E por ter essa elasticidade baixa,
Elasticidade que eu digo é elasticidade com relação ao preço, né? Elasticidade preço da demanda. Né? Aham, Ela acaba privilegiando a formação de cartel ou monopólio. certo. Tá? Então, por quê? Se você pegar qualquer livro de economia, aí, de introdução à economia, tipo esse que está na minha frente aqui, segurando meu celular, ele lá diz que o principal instrumento para você quebrar monopólios e poder de mercado, enfim, qualquer tipo de distorção de mercado, é Uhum, a elasticidade da demanda. Né? Só que a partir do momento que você tem uma baixa elasticidade, isso se torna complicado. Né? Então, uhum. esse é uma primeira questão. Tá? Só que isso se agrava com relação à energia elétrica, porque ela é um produto, né, vamos pensar assim, que ela está no início da cadeia produtiva. Então, isso agrega muito mais necessidade à energia, de tal forma que ela fique menos elástica ainda. Uhum. Tá? Então, em relação ao mecanismo lá do mercado, por exemplo, o tomate e o sapato, né, você pode Uhum. substituir por tênis, né? Você tem produtos substitutos. Né? Você pode A estocar também, energia, tem essa questão exato, também. você pode guardar. E trabalhar com estoque, né? Exato. A energia, existe substituto para ela, mas não é tão simples. Né? Uhum. O substituto mais comum que existe é você consumir em horários diferentes. Tá? Só que para isso você precisaria ter preços em horários diferentes. E Sim. que esses preços servissem como sinal para o consumidor. E quando eu digo É, consumidor, é de qualquer classe. é o que temos hoje, né? Preço horário. A gente tem preço horário sinalizando para o consumidor livre, certo? Mas o Uhum. cativo ainda não recebe nada de sinal. E Uhum. pior, o preço horário ele é fruto de uma cadeia de modelos que Uhum. não é capaz de capturar a diferença entre oferta e demanda entre os horários do dia. Isso é importante mencionar. Aham. Isso é uma coisa muito importante. E o que Uhum. a gente tem hoje? Na operação, a gente tem a curva do pato, né? Que é aquela curva de carga, aquele perfil clássico de carga, só que agora com a eólica solar entrando, principalmente à tarde, nos períodos ali depois do almoço. Né? Uhum. E aí, quando escurece, sai eólica, sai solar, você tem aquele pico de carga muito forte. Né? E isso aí é a parte de trás do pescoço do pato, seria. Né? Aham. Essa Aí subida entra, da carga. entra Né? reservatório térmico aí, né? Aí você tem que entrar com o sistema hidrotérmico tradicional, certo? Sim, E sim. o normal seria que nesse momento o preço desse algum tipo de reagida. E a gente não tem percebido isso ainda, tá? Uhum. E mais ainda, por quê? Não estou nem falando do momento atual, né? Está tudo cheio, CMO zero, PLD próximo Sim, do mínimo ou mínimo o tempo inteiro, sim. tá? Não é essa a questão é a seguinte: se você tem uma demanda muito alta sendo atendida por um sistema hidrotérmico, a coordenação das usinas fica prejudicada. Tá? Porque quem se lembra, todo mundo se lembra lá que fez lá o minicose lá na Unicamp, é, sabe que você tem determinadas questões ali que tem que ser obedecidas para você coordenar bem uma cascata. Tá? Coordenar de forma ótima ainda é mais complicado. Para você fazer isso, você tem que ter um patamar de demanda sendo atendido confortável, certo? Basicamente a Uhum. ideia é a seguinte: você tem usina com vazão alta, você gera mais nela. Se tem usina com vazão baixa, você gera menos nela. Tá? Com Certo. isso, você consegue distribuir melhor a energia espacialmente no sistema. Tá? Isso é o básico de coordenação. Não estou nem falando de otimização, estou falando de coordenação básica. Tá? Uhum. Para que você consiga gerar muito em algumas usinas e pouco em outras, você tem que ter um patamar de demanda considerável ali, não muito alto nem muito baixo. Se você tiver um patamar de demanda muito alto, você tem que gerar muito nas usinas com água e muito nas usinas sem água. É aí que está o problema. E esse tipo de fenômeno que eu estou descrevendo agora, ele não está bem representado nos modelos, porque o New Wave agregado, o New Wave não sabe o que é usina. Ah, sim, porque é tudo TVNAM equivalente, né? É quase não é bem um TVNAM, mas é uma agregação, né? Não Aham. né? Entendeu? Não é um, mas enfim, Muito bem. é uma agregação. E aí o que acontece? Essa agregação, ela faria, ela acaba escondendo um fenômeno que poderia estar sinalizando espaço de térmica no início do ano. E esse Uhum. fenômeno acontece mais no final do ano, a demanda instantânea alta lá para outubro, novembro ali. Né? Uhum. Uhum. Entendeu? Então, isso eu estou falando da coisa natural. Quando entra eólica e solar, então a coisa fica muito grave, esse problema. Aí, E é um problema com o qual a gente convive na programação diária, né, na operação do sistema, e não vê sinalizar preço. ah, Tá?
E Leandro, aí, para piorar, só para terminar a história, sim. quem acaba pagando essa conta aí são os agentes geradores que têm manutenção cancelada pelo ONS, porque o ONS precisa atender o sistema. Uhum, uhum, Né? Quem acaba recebendo essa conta somos nós, os agentes geradores, né? entendi. Em grande montante. Tá. Não, o assunto é longo, Muito mas longo. vamos para o próximo tópico aqui. Separação de lastro e energia. Como que você vê esse assunto? Então, eu falei da doença. Né? Aham. Essa aí seria a proposta para curar essa doença, mas Acabar vai com curar o MRE. sintoma. Não, não, o lastro energia, eu estou falando do lastro energia. Ah, do A lastro. proposta de separação lastro energia. Eles estão Aham. achando que isso vai resolver o problema do setor aí, desses Uhum. problemas de sinalização da expansão, Uhum. remuneração adequada dos ativos, né? E eu acho que não vai, tá? Eu acho que não vai. Isso, do ponto de vista técnico, ele é muito inconsistente. Precisaria de muita evolução, né? Muito investimento, Uhum. certo? Eu soube recentemente que países que tentaram fazer algo parecido já desistiram, Olha só. tá? Então, essa é uma questão que eu diria o seguinte: pode se resolver, vai resolver o sintoma da doença. A doença isso não resolve, tá? Uhum. E cria outras, certo? E cria Uhum. outras, E tem né? várias Que coisas, né? Até nos prolongando um pouco aqui, GSF, energia segurada. muito Nossa, problema. cara, Mas, é mas o que eu te muito. digo é o seguinte: Ah, uma coisa importante assim como o Brasil tem essa cultura de que o Brasil é diferente, o sistema brasileiro tem que ser tratado de forma especial, essa coisa uhum. toda, o problema do lastro energia é que muita gente acredita que aquilo vai aumentar a própria remuneração. Gente que eu Isso. digo assim, né, o empreendedor, né, Sim, ele, sim. ele tem uma certa fé que aquilo vai resolver, vai melhorar o ambiente de negócio para ele, E é o certo? contrário. Na verdade, pode até melhorar nominalmente ali no plano de negócio dele, mas na hora que o ativo, esse suposto ativo que fruto da expansão desse contexto aí entrar em operação, esse ativo ele vai incorrer em custos que ninguém conhece ainda, entendeu? Uhum. E esses custos supostamente vão ser de um sistema que a gente não sabe qual vai ser lá no futuro. Assim como o sistema de hoje não era conhecido por quem planejou a expansão dele no passado. Né? Sim, Então, sim. obviamente, que se a EPE soubesse dos problemas que estão ocorrendo hoje, ela tinha planejado uma expansão diferente lá atrás. Né? Tudo bem. Então, esse aqui é o É. ponto. Então, E ler, o buraco é certo, muito embaixo. muito embaixo. Nossa, tanta coisa. A gente já poderia falar de terminologia aí por meia hora, né? Leandro, você agora, profissional, quais os caminhos melhores que você sugeriria para o setor, na tua opinião? Agora pode falar em primeira pessoa aí, CPF. Mas a minha opinião agora ela está totalmente tomada pelo passado, das coisas que eu estudei, né? Sim. Então, você veja, em um evento no Ministério das Minas e Energia, com consultores internacionais, duas coisas foram muito importantes que eles falaram lá. A primeira foi, não existe impedimento técnico da adoção de leilões para o dia seguinte no Brasil, que é o famoso Day Ahead Market. Hum. Não existe. E a conclusão do artigo que eu coloquei também. Isso aí é uma questão cultural. Esse é um primeiro ponto. Tá? Isso é uma Uhum. Isso questão simples. E a segunda, viabilizaria até uma bolsa online aí, já, meio que já não, tem, né? a liquidez do mercado, André, na minha Aham. opinião, agora eu vou falar minha opinião. Isso é a minha Uhum. opinião. A liquidez Tá. do mercado ia quase dobrar, eu acredito. Ah, isso é Por quê? importante. Porque enquanto vocês estão fazendo trade de energia pura, né, Uhum, você ia uhum. ter um outro lado da moeda, que seria os agentes geradores fazendo trade de energia, de geração de energia injetada na barra, de energia física, não garantia Nossa, física. Entendeu? show, hein? Então Muito você tem um bom, hein? mercado em potencial muito grande aí, Uhum. tá? Mas isso é a opinião minha. Agora, voltando a opinião minha, com base no que eu estudei, tá? Tá. Que é o seguinte, não, agora com base no que eu vi lá no MME. Uhum. Os consultores internacionais foram unânimes em dizer: o setor elétrico brasileiro precisa resolver o preço. O primeiro problema que precisa ser resolvido é o preço.
Isso lá, 3, 4 consultores na mesa lá falaram isso, sabe? E na modernização do setor, o MMA inverteu a ordem das coisas e deixou o preço por último. Entendeu? E isso parece ser fruto de um entendimento de que o preço não é a raiz do problema. Eu acho que é. Entendeu? Se você tem a resolução do preço, quando eu digo preço, eu estou falando do preço e do MRE também, né? Porque não adianta nada você ter um preço, mas basicamente você você tem que está ter falando de custo e de realocação, de alocação de custo, né? remuneração do agente gerador. E aí Entendeu? é Remuneração do custo. agente gerador. O preço é um reflexo Exatamente. do custo, né? Exato. Então, no Brasil é isso, né? No Brasil, o preço é preço sombra, né? Conceitualmente é isso. Sim. Tem uma lei que diz que o preço da energia no Brasil tem que ser o preço sombra calculado pelos modelos oficiais do setor. Certo. Né? Então, preço, aquele preço de mercado, aquele que você vai lá negocia, aquilo lá, isso aí é uma segunda derivada, eu diria, porque Sim. a primeira seria o próprio PLD, que é Sim. a referência de custo de oportunidade para qualquer megawatt transacionado aí na CCE, certo? Então, é mais ou menos isso que eu observei aí nesses anos aí de estudo desse assunto. E o que você sugeriria, assim, para Não, é encerrar a aquilo mesmo, entrevista? leilão day ahead, só que eu digo o seguinte, não é adoção, o pessoal acha que no Brasil, não. Eu diria o seguinte, parece que é mais ou menos o que a CCE está querendo fazer, que eu soube, tá? Que eles receberam aí um financiamento a fundo perdido aí para estudar esse tema, mas o que eu acredito é que o brasileiro, o setor elétrico brasileiro precisa entender o mecanismo de leilões, entender de formação de preço. A partir do momento que todo mundo tiver um entendimento básico do que é a formação de preço, aí nós vamos debater o que vai acontecer no Brasil, entendeu? O que não dá para debater é você chegar para as pessoas e defender o leilão day ahead com um cara que ouviu que o Brasil é diferente, um cara que acha que New Wave Decomp acerta a operação, e D100, né? O cara que acha que a operação é igual o D100 diz, entendeu? Então, é Não estava difícil. sendo desenvolvido um novo modelo para substituir New Wave, The Comp? Ou faz uns Não, era anos que eu só... escutei isso, gente. Não, isso foi um P&D, né? P&D Aham, estratégico da ANEEL, aham, lá atrás. Ele motivou aí as instituições aí de pesquisa a desenvolverem modelos, né? Foi nesse contexto aí, na continuação desse P&D que o meu doutorado saiu, que eu fiz o modelo que eu fiz e que aham. a UFPR fez também o modelo Lynx, né? Então, você teve vários, teve o Lynx aqui no Paraná, o Spartacus era um outro que eu esqueci o nome lá em Santa Catarina, teve lá na PUC Rio com Juiz de Fora, teve qual que era o nome? Acho que era MDDH, acho que era o nome. Então existem vários aí Muito bom. que desenvolveram naquele período. Teve o da Unicamp, obviamente, que já vinha com um histórico, né, de desenvolvimento de modelos, que foi o Odin, né, que culminou no Odin nesse projeto aí, estratégico. Muito bem. Muito bom, Leandro. Obrigado pela entrevista, bastante técnica, né? Importante também essa conversa aí de modelo, de a coisa a fundo, né? E é isso aí, pessoal. Vocês já sabem, né? Siga a nossa página, curta, compartilhe para ajudar a informação chegar a todos. Um abraço, Leandro. Obrigado aí, André. Um abração aí. Vamos tomar mais um café aí. Vamos. Tchau, pessoal.